Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira aqui começar a semana, nossa reunião matinal. Bom dia pessoal. Bom dia. Bom, falar um pouquinho aí dos mercados nessa manhã. As principais notícias de hoje vieram no final de semana, vieram da economia chinesa. O país teve uma inflação de 5,1 em novembro e mesmo assim eles não anunciaram a tão esperada e alta na taxa de juros. A única medida que eles anunciaram foi um aumento de compulsório ainda na sexta-feira. E o mercado hoje acordou animado aí que não teve mais aperto monetário na China e partiu para as compras nessa manhã. Giba, graficamente, o que a gente tem aí para hoje, para a semana? Olá, Fernando, olá investidores, bom dia a todos. Semana passada a Bolsa fez uma queda muito forte, não acompanhando a alta dos Estados Unidos, que fechou em máximo nos últimos 2 anos. E a gente está redefinindo uma LTA, uma linha de tendência de alta. A formação de candle dos últimos 2 dias mostra um padrão altista, uma reversão da baixa, com possibilidade boa aí de retomada da alta. A queda que aconteceu, ela é uma queda bem comum, chamada correção técnica, e tem tudo para o mercado voltar a subir. Passado pelos indicadores, IFR já apontando para cima, e o estocástico, que veio lá embaixo na linha sobrevendida, mostrando um certo exagero de mercado, também já começando a apontar para cima na sua linha mais curta, que é a linha verde tendo embaixo. Bom, os 67 mil passou a ser realmente o suporte mais importante, os 70 mil é a resistência imediata, e o mercado acho que tem tudo para romper esses 70 mil pontos agora e fechar o ano bonito. É isso aí. Ricardo, em commodities a gente está tendo, o mercado gostou aí dessa notícia da China, o mercado está feliz com a economia americana, como é que está essa dinâmica aí? Pois é, Fernanda, realmente iniciamos a semana bem positiva para o mercado de commodities e na prática viemos já trabalhando de uma certa forma positiva já na semana passada, né? O mercado ficou um pouco controverso com relação à questão da elevação provável, né? Elevação da taxa de juros na China, como não ocorreu, então o mercado voltou às compras na manhã de hoje. E como você comentou, a questão da economia norte-americana também tem trazido um certo suporte, dados positivos reportados nos últimos dias trazem uma sustentação especialmente para o mercado energético, que vinha sofrendo um pouco mais, e o mercado agora, então, o petróleo acompanha as bolsas norte-americanas, trabalhando aí próximo aos maiores patamares nos últimos 2 anos. Então, realmente uma sustentação muito forte do petróleo, que acaba beneficiando todos os demais setores. E nessa semana, especificamente, temos também a votação aí provável, manutenção dos cortes das taxas de impostos da era Bush, também mantendo aí uma percepção positiva com relação à economia norte-americana, e com isso, então, a expectativa, pelo menos no início da semana, é positiva para o mercado de commodities. Com relação à China, permanecemos aí com uma certa tônica de cautela, especialmente com relação ao início do próximo ano. Provavelmente a China ainda tem espaço, aí deve anunciar novas medidas contracionistas, mas pelo menos no curto prazo, o fato de não ter elevado os juros no fim de semana é positivo para o mercado. Então, bastante atenção, provavelmente o mercado de commodities tende a contribuir para uma sustentação aí dos mercados acionários nesse início de semana. Ok, obrigada Ricardo. William, de notícias corporativas, o que a gente teve hoje? Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Bom, a China continua chamando a atenção. Os dados de importação de minério de ferro na China mostraram uma alta aí de 26% nesse último mês. Então isso reforça o view positivo que a gente tem em relação às ações da Vale, do Doce. Inclusive os preços do minério não param de subir, atingiram já um topo histórico, falando um pouco de gráfico. E a perspectiva é de que a gente vai ter um novo reajuste aí para o decorrer do primeiro trimestre. Então isso só tende a reforçar o nosso view otimista e positivo em relação às ações da Vale. Falando da outra grande principal, né, do mercado, a Petrobras, a gente enviou na semana passada um PDF explicando por que a gente tem as ações de Petrobras na nossa carteira XP, a carteira recomendada, por que a gente acredita nas ações de Petrobras, mostrando um pouco da nossa visão em relação à Petrobras, falando um pouco também de, não só de curto prazo, mas de médio prazo, né? Ou seja, o news flow positivo para a empresa, aumento de participação no índice, o preço do petróleo em patamares bastante elevados. Então tudo isso está lá no PDF, que os clientes podem acessar, está lá no nosso blog, então vale a pena dar uma conferida. As últimas 2 notícias só em relação a outras 2 empresas, a Valid, que está na nossa carteira, também na nossa carteira XP, emitiu um fato relevante, comentando o aumento de participação de fundos de investimento aí no seu capital social, mostrando que não só nós aqui da XP, mas também outros fundos com view fundamentalista de longo prazo acreditam na empresa. E o semelhantemente ocorreu com a Profarma. Profarma, que é um call que a gente tem aberto, que a gente acredita também bastante dentro do setor, digamos assim, farmacêutico. Também emitiu um fato relevante semelhante, mostrando que alguns fundos de investimento aumentaram a participação no capital social da empresa, fundos esses de longo prazo, fundamentalistas que acreditam no longo prazo e nos bons fundamentos da empresa. Então é isso, Fernanda. Uma série de notícias positivas hoje, né? Exatamente.
Bom, ao longo da semana a gente vai ter nos Estados Unidos a reunião do FONC, em que o Banco Central americano deve decidir a política monetária do país. Eles devem manter a taxa de juros da economia americana entre 0 e 0,25 e o mercado está atento aí para ouvir novidades sobre o que eles estão vendo em relação ao plano de compra de ativos que eles anunciaram mês passado, que é uma compra aí de 600 bilhões de dólares em ativos. Se eles estão vendo reflexo desse plano na economia, se eles pretendem aumentar esse pacote, caso não venha tendo um efeito que eles estão esperando, e que vai ser amanhã, o principal evento da semana. Internamente a gente tem a ata do Copom, tem também vendas no varejo, a gente ainda tem uma série de dados aí para serem divulgados ao longo dos próximos dias que podem mexer com os mercados. Mas sempre lembrando que a gente está aí no final do ano e que a liquidez está cada vez mais reduzida, tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto nas bolsas internacionais. Bom, pessoal, obrigada aí pela participação de todos. Para vocês um bom dia e bons negócios.